Você já parou para pensar que algo bom pode se tornar um ídolo no seu coração sem você perceber? Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Colocamos coisas, pessoas ou até sentimentos acima de Deus. E só notamos quando já estamos distantes da sua presença. Hoje vamos falar sobre esses ídolos invisíveis que roubam o trono que pertence somente ao Senhor. Quantas vezes nosso coração se perde em coisas que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco roubam o lugar de Deus em nossa vida? Desde o princípio, o Senhor deixou claro, Ele é único e não divide sua glória com ninguém. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5, está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Esse mandamento mostra que a adoração não é apenas sobre rituais, mas sobre quem governa o trono do nosso coração. O perigo é que, muitas vezes, os ídolos modernos não são estátuas de pedra, mas valores e prioridades que se instalam dentro de nós sem percebermos. Se esse tema já fala ao seu coração, continue comigo, porque ainda vamos aprofundar juntos como identificar esses ídolos ocultos e compreender o que significa viver com Deus em primeiro lugar. No Antigo Testamento, os ídolos eram visíveis. Imagens esculpidas em madeira, moldadas em bronze ou prata, erguidas como deuses feitos por mãos humanas. As pessoas se curvavam diante de estátuas que não podiam falar, oravam a imagens que não podiam ouvir e confiavam em objetos que não podiam salvar. Hoje, a idolatria não desapareceu, apenas mudou de forma. Agora os ídolos são invisíveis, escondidos no coração. Eles não são feitos de pedra ou metal, mas se levantam dentro de nós, ocupando o espaço que pertence somente a Deus. A palavra nos adverte em Jonas, capítulo 2, versículo 8. Os que se apegam a ídolos vãos afastam de si a misericórdia. Esse é o grande perigo. Os ídolos modernos são mais fáceis de justificar, mais difíceis de identificar e muitas vezes só percebemos a sua presença quando já roubaram o primeiro lugar em nossas vidas. Mas afinal, como um ídolo do coração se forma? A Bíblia nos mostra que um ídolo é tudo aquilo que recebe o amor, a confiança e a devoção que pertencem somente a Deus. Se aquilo que você coloca em primeiro lugar não é o Senhor, então já se tornou um Deus na sua vida. Se existe algo que você valoriza a ponto de não imaginar perder, é preciso vigiar, pois isso pode estar ocupando o lugar que pertence somente a Ele. Pode ser a carreira, se ela define mais a sua identidade do que a palavra de Deus. Pode ser o dinheiro, se a sua segurança está mais na conta bancária do que nas promessas do Senhor. Pode ser até o seu relacionamento, a sua família ou conquistas legítimas, presentes bons de Deus, que quando elevados acima dele, se transformam em ídolos. Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que governa o coração, governa também os pensamentos, as escolhas e os caminhos. É por isso que precisamos avaliar com sinceridade quem realmente ocupa o trono da nossa vida. Muitos acreditam que idolatria só existe quando alguém se curva diante de uma estátua. Mas a verdade é que ela pode estar escondida em coisas boas, que tomam um lugar errado no coração. Até mesmo dons e bênçãos de Deus podem se transformar em armadilhas quando sobem ao trono que pertence apenas a Ele. A palavra de Deus nos alerta em 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse aviso mostra que não se trata apenas de imagens de escultura, mas de qualquer coisa que concorra com Deus pela nossa devoção. Ídolos são sutis, se disfarçam de necessidades, sonhos e até de responsabilidades legítimas. O perigo é que quando damos a eles o primeiro lugar,
acabamos afastando o coração daquele que nos dá a vida. Por isso é tão importante refletir. Será que algo que parece normal já tomou o espaço que deveria ser somente do Senhor? Os ídolos do coração podem assumir muitas formas: orgulho, vícios, amargura, desejo de controle ou até mesmo a busca excessiva por reconhecimento. Quando essas coisas ocupam o centro da nossa vida, acabamos trocando a presença de Deus por algo que nunca poderá nos satisfazer. A Bíblia nos mostra em Jeremias, capítulo 2, versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Essa é a essência da idolatria: trocar a fonte verdadeira da vida por algo vazio que não pode sustentar. Ídolos prometem alegria, mas deixam inquietação. Prometem segurança, mas desmoronam quando a vida é abalada. Prometem paz, mas não conseguem silenciar a tempestade dentro de nós. A cada passo que damos em direção a ídolos, nos afastamos de quem realmente pode preencher nosso coração: o próprio Deus. A idolatria não é apenas a quebra de um mandamento, é a quebra de um relacionamento. Quando colocamos algo acima de Deus, estamos virando as costas para aquele que mais nos ama e entregando o coração a coisas que não podem nos retribuir. A história de Israel, especialmente no livro de Juízes, é marcada por quedas nesse erro. Vez após vez, o povo trocou a glória de Deus por ídolos inúteis e colheu consequências dolorosas. Mas em todas as ocasiões, o Senhor estendeu misericórdia, levantou libertadores e chamou o povo de volta ao arrependimento. A Bíblia declara em Isaías, capítulo 42, versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide o trono do coração. Ele deve ser o primeiro sempre. Por isso, precisamos olhar para dentro de nós e perguntar com sinceridade: existe algo que já roubou o lugar do Senhor na minha vida? Depois de refletirmos sobre o perigo dos ídolos ocultos e como eles podem roubar o lugar de Deus, chegamos ao ponto mais importante: entregar o nosso coração por inteiro ao Senhor. Toda a palavra que ouvimos até aqui nos chama a uma decisão: não dividir o trono do coração, mas colocá-lo acima de tudo. É nesse momento que precisamos transformar a reflexão em oração. Porque não basta apenas reconhecer onde temos falhado, é diante de Deus que pedimos perdão, libertação e forças para viver uma vida de entrega total. Por isso, agora vamos nos unir em oração, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, revele os ídolos escondidos e nos dê um espírito renovado, totalmente voltado para Ele. Então respire fundo, silencie a sua mente e vamos orar. Senhor amado, viemos diante de Ti em nome de Jesus, reconhecendo que muitas vezes permitimos que outras coisas ocupassem o lugar que pertence somente a Ti. Confessamos que nosso coração é frágil e facilmente se distrai com o que é passageiro, mas hoje nos rendemos ao Teu senhorio. Pedimos que sondes cada canto escondido da nossa vida. Revela, Pai, os ídolos que se levantaram dentro de nós. Sejam paixões, orgulho, vícios, amargura, desejos ou até mesmo coisas boas que colocamos acima de Ti. Não queremos viver divididos, mas com um coração indiviso, totalmente Teu. Purifica-nos, Senhor, derruba tudo o que concorre com a Tua presença e firma em nós a verdade de que só Tu és digno de reinar sobre nossa vida. Pai eterno, em nome de Jesus, nós declaramos que todo ídolo que se levantou contra Ti em nossa vida será derrubado agora. Que nenhuma paixão enganosa, nenhum orgulho, nenhuma confiança em coisas passageiras permaneça em nosso coração. Renunciamos a todo falso Deus que tentou ocupar o Teu lugar, seja dinheiro, vaidade, reconhecimento, vícios ou pecados secretos. Quebremos, Senhor, essas correntes.
Liberta-nos de tudo o que nos prende e dá-nos um coração totalmente livre para te adorar. Declaramos com fé que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele reina sobre cada área da nossa vida. Que a nossa casa, nossa família e nosso futuro pertençam somente a Ti, Pai. Deus amado, te agradecemos porque mesmo quando nos desviamos, o Teu amor nos chama de volta. Obrigado pela Tua paciência, pela Tua misericórdia e por nunca desistir de nós. Hoje entregamos todo o ídolo, toda a falsa segurança e todo amor concorrente. Declaramos: o trono do nosso coração é somente Teu, Jesus. Amém. E antes de encerrarmos, quero deixar um desafio de fé ao seu coração. Todos os dias declare: Senhor Jesus, és o primeiro em minha vida, como sinal da sua entrega. Lembre-se do que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que essa verdade seja o fundamento da sua vida e que a paz de Cristo encha o seu coração todos os dias. Glória a Deus! E lembre-se, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Nos vemos na próxima oração.